Permita que esse dia seja iluminado e que desça dos céus o néctar de Deus, porque hoje nós vamos falar sobre causa animal. E hoje eu trouxe um convidado muito especial. Ele é um amigo de muitos anos, há 10 anos que eu conheço ele. E eu vou falar aqui, né? Vou liberar a palavra para o Wagner Ávila. Seja bem-vindo, Wagner. Opa, Thalinha, obrigado, viu? É um prazer te reencontrar. Realmente faz 10 anos aí que nós nos conhecemos, né? Já trabalhamos juntos, fizemos muita coisa boa, né? Vamos falar sobre isso aí. Exatamente. E eu já vou começar mostrando a revista Zoológicos do Brasil, que foi quando eu conheci você. Como fotógrafo, inclusive, verdade, né? É verdade. Você tem N profissões. Então, desde 2015 que você fez essa capa maravilhosa. A vantagem de ser veinho, né? É que você tem N profissões, né? Quanto mais veinho, dá para você ter mais profissões. E eu fiquei muito emocionado de ver aqui essas revistas, né? Porque você fazer a capa de uma revista é uma coisa muito emocionante. E essa capa aqui, a número 1, por ser a número 1, é importante, né? Porque você começa um projeto e você receber uma missão de confiança para fazer a primeira capa de uma revista, ainda a revista Zoológicos do Brasil. Eu sou um defensor dos zoológicos, né? Até hoje eu continuo aqui, sabe, sempre defendendo a necessidade do zoológico. Hoje eu te falo que cada cidade deveria ter um zoológico, porque o zoológico é a possibilidade da conservação das espécies. Então tem gente que não entende, mas o bicho está lá, trancafiado, sendo judiado, e isso não é uma verdade. Pode acontecer? Lógico que pode acontecer. Um animal em vida livre também pode ser judiado, pode estar numa situação de vulnerabilidade. Mas no zoológico você tem pessoas que amam os animais, que estudam, fazem pesquisa. No zoológico você pode observar um animal que você muitas vezes você não consegue observá-lo no ambiente natural. E a primeira capa, a Sussuarana, eu tenho um carinho muito forte. Eu vou roubar, inclusive, essa revista. Porque para fotografar a Sussuarana, nós somos no zoológico de Sorocaba. Então, e aqui tem as páginas, olha só. Eu vou mostrar para você. Deixei preparada. Maravilhoso. Olha que foto maravilhosa que você fez. Vou fazer assim, ó. Mostra pro pessoal. Olha que coisa linda, né? Então, para fazer essa foto, ela só foi possível porque nós temos o zoológico de Sorocaba, que está hoje lá o Sandro, o elefante Sandro, né? Que está há 40 anos no zoológico de Sorocaba, muito bem cuidado, e pessoas que não conhecem o assunto querem levar o elefante para o Cerrado, e o Cerrado nunca foi e nunca será um lugar para elefante. É um bioma muito delicado e eu sugiro que façam lá um santuário para animais do Cerrado, que carecem de cuidados, né? Então, fotos assim super... Eu fiquei emocionado porque não é fácil você encontrar posições para fotografar o animal, né? E você ficou um bom tempo lá para tirar esses lances, né? Essa pose maravilhosa dessa onça Sussuarana. Coisa linda. E teve uma coisa importante também, que na época era o Rodrigo Teixeira, acho que era o diretor de lá. Tem comentários aqui. Que é um cara fantástico, né? Até hoje é um veterinário que cuida de animais selvagens e animais silvestres, né? E que é um cara muito respeitado, é um cientista. Então esse trabalho, para mim, foi muito importante. Mais gratificante para nós. Obrigado. Agora eu vou fazer, né, a apresentação do Wagner Ávila. Opa! Quem é Wagner Ávila? Quem é o Wagner Ávila? Só que não vai ser eu que vou apresentar você. Vai ser outra pessoa especial, que é um amigo também. Queridão. Da causa animal, né? De muitos anos. E vamos ver, quem será? Opa. Você acabou de chegar aqui, nunca tinha ouvido falar de mim e não sabe quem sou eu. Então eu vou deixar que esse cara com certeza você conhece. Vou deixar ele falar um pouco sobre a minha pessoa e o meu trabalho. Presta muita atenção.
O cara é diretor fundador do Sindicato Nacional de Criadores de Animais, o Sinca Xerimbó. Diretor de Animais Silvestres e Exóticos da Federação Brasileira de Adestradores de Animais. O cara está há 40 anos na missão de defender o meio ambiente e a fauna brasileira. Tudo sobre cachorro e educação ambiental. Priota é conservador e é cristão. O cara... Deus nos abençoe e nos ilumine, Isso. Estela. Fala pra mim, quem é você agora? Então, eu digo assim, quem eu estou, né? Eu estou adestrador, eu tenho... Isso aí é um dom, é um talento, né? Porque desde pequenininho eu já adestrava meus animais e não sabia o que era adestramento. Mas eu sempre conto do Tarzan, né? Eu vi o Tarzan falando com a Cheetah, o Tarzan chamando o elefante, fazendo aquelas coisas. Eu falava, um dia eu vou ser igual ao Tarzan e eu vou me comunicar com os animais. E aí você vai crescendo e você vai buscando informação, você vai se conectando basicamente com cães e depois você começa a ampliar, você está se comunicando com os cavalos, porque são animais domésticos que você encontra numa viagem. Eu passava as férias na casa dos meus avós e meu avô é um homem do campo, né? Então chegava lá, tinha cavalo. E o meu avô foi o meu primeiro educador ambiental. Eu me lembro que vi ele falava assim, aquele ali é o bem-te-vi, aquele ali é a curruíra. Eu me lembro que uma vez eu vi o ninho do bem-te-vi. O bem-te-vi faz um ninho muito bonitinho, ele faz uma cabaninha assim, parece o formato da casinha do João de Baixo, que é de palha e fica ali numa forquilha para ter aquele apoio da palha. E eu falei, vô, eu quero pegar um filhotinho. Ele falou, vamos pegar um filhotinho. E meu avô me elevou assim até eu ter o alcance ao ninho do bem-te-vi. E o casal de bem-te-vi defende o ninho, né? Eles começam a gritar ali, a piar muito forte e dão aquele mergulho assim, passa triscando na cabeça. E eu comecei a chorar. Falei, não, me desce. Ele falou, você não vai querer pegar o filhote? Eu falei, não vou querer mais pegar o filhote. Então foi a minha primeira aula de educação ambiental com o senhor Alcebiades. E o senhor Alcebiades, então, era um sábio nessa parte, né? Muito inteligente, muito conhecedor dessa delicadeza da natureza. E a minha avó, a dona Ovarina, que tinha ali um cachorrinho, então ela chamava as galinhas assim, juntava as galinhas, ela escolhia um frango e ela dava um toque assim, ela tinha aquele cachorrinho Bartolomeu, eu lembro do Bartô, e o Bartô abafava aquele frango e aquele frango ia para a panela. E ele abafava sem machucar o frango, que ele não podia machucar. Então você via, meu avô ia com um cachorro tipo fila, eu falo tipo fila porque ele era parecido, mas naquela época não tinha raça, né? Nós estamos falando de uma coisa assim de mais de 50 anos atrás. E a minha avó tinha um cachorro tipo um paqueiro, um bacê, um cachorro, um sabujinho, né? Então eu vi aquilo, cara, e falei, pô, eu vou adestrar, né? Além do Tarzan, tinha meu avô, minha avó, né? Aí, e você tinha que idade nessa época? Nós estamos falando entre 5 e 10 anos de idade, né? Você olhar e admirar aquelas pessoas que já tinham uma comunicação com os animais. E aí fui crescendo, fui fazer zootecnia em Viçosa. Aí lá eu fui morar numa república que eu pude comprar cachorro, eu comprei um casal de boxers. E aí eu comecei a treinar os meus cães, enfim, e aí isso aí foi progredindo. Na zootecnia você tem o curso de adestramento racional, no caso cavalos, né? Equídeos, na verdade, que são cavalos e asininos, né? E aí você começa a aprender tração, montaria, então você começa a aprender essa parte de adestramento racional, que era uma coisa
que até, eu estou falando dos anos 80, né? Começo dos anos 80, a gente não falava de adestramento racional, né? Era doma. A doma é uma coisa meio... Você é gaúcha, Esther? Gaúcha? Pois eu já sabia. Gaúcha de Passo Fundo ainda. Pois é. E a doma, né? O que é a doma, né? A doma, a gente pegava o cavalo chucro e forçava ele a se render. Entendi. E a doma racional já começa a revolucionar isso, né? Você começa a induzir o animal a te servir de forma que seja agradável, né? Porque o cavalo, ele é um animal que gosta de servir. Sim. Um cavalo que trabalha é um cavalo feliz. E aí, na hora que a gente começar a falar de proteção animal... Isso, bem-estar dos animais. Então, eu acho que o bem-estar animal, que eu acho que já cabe na nossa conversa... Você só consegue promover o bem-estar animal se você conhece das necessidades, do comportamento desses animais. Senão você... eu vejo as pessoas falarem assim, mas eu amo o animal. Eu falei, é mesmo? Você estuda muito sobre os animais? Não, mas não precisa estudar para saber. Não, precisa sim, precisa. Não é só você... é o bom senso. Mas o bom senso... ele vem com o conhecimento mais a experiência. O bom senso, ele não vem... nós somos cristãos, mas eu falo assim, você não recolhe um cachorro na rua e vem uma luz divina e te torna um sábio. Isso não acontece. Então, Deus te dá a capacidade para você estudar, para você ponderar, porque às vezes se traz um conhecimento que não é pertinente, não é conveniente. Então você tem que saber, através do livre-arbítrio, aquilo que você vai absorver e aquilo que você vai rebater, aquilo que você vai afastar. Então, assim, eu vejo, por exemplo, os jumentos. Os jumentos, há 20 anos atrás, eu falei, olha, vocês estão aí, o pessoal da causa animal, que eu não sou da causa animal. Às vezes alguém fala, você é protetor dos animais. Eu falo, não sou protetor dos animais. Né? Eu sou ambientalista e adestrador. Que são as pessoas que realmente dominam a ciência do meio ambiente preservado e do bem-estar dos animais, que é através de estudo, através de técnicas. Então, o pessoal emotivo, não pode ter, o jumentinho não pode tracionar, não pode carregar a carga. Realmente, se você não tem uma boa alimentação, se você não tem um bom manejo, se você não tem uma tralha para ajudar o animal a fazer, para carregar um peso, o peso é exagerado, realmente constituem os maus traços. Porém, se ele não tiver utilidade, foi isso que eu falei há 20 anos atrás, se ele não tiver utilidade, ele será abandonado. E isso é a parte pior. É o abandono dos animais. Ele foi abandonado e agora eles estão falando, a BBC fez uma matéria dizendo, olha, o jumento vai ser extinto porque a China está comprando o jumentinho para bater e tirar o colágeno. Ou seja, ele virou um animalzinho descartável, que o cara vai lá, tira a pele, tira a gordura e joga o resto da carcaça. Ou seja, ele perdeu a sua utilidade e ele perdeu o valor. Hoje eu estou vendo a causa animal, os direitos, você me falou de direitos animais, isso me deixa preocupadíssimo, porque essas pessoas não são da área. O advogado, ele não é da área. Então, eu entendo. A OAB, a comissão da OAB... É comissão? Eu faço parte, eu sou advogada. Lá. Aí você... Eu faço parte da comissão dos direitos dos animais. É legal porque você é da área. Eu sou da área de Mas eu imagino anos. Que você deva lutar lá dentro, porque as pessoas... E ambientalista. Eu sou ambientalista. Então, imagina a luta que deve ser a sua... Sim. Em um meio onde eles não conhecem a lei, exato. A lei natural. Eu não estou falando de a lei dos homens, mas eu estou falando a lei da natureza. Exatamente. Nós somos contra o cavalo puxar carroça. Então o cavalo vai perder a utilidade e será abandonado. Mas nós vamos fazer uma lei que é proibido abandonar. E daí? Não é proibido matar? Não é proibido roubar? E não tem assassinato, não tem morte, não tem tráfico. Mas não é proibido? A lei não proibiu? Por que a lei proibiu e continua acontecendo? Porque
é natural que isso aconteça. A lei só está ali para coibir, Sim. mas ela não impede. O que impede são posturas, atitudes racionais. Exatamente. E aí eu entro com a parte do nosso podcast, o nome do nosso podcast, que é Consciência Ecológica. Legal, isso é muito legal. Isso então, é muito a parte da consciência é que faz com que as pessoas entendam, através do conhecimento que você está trazendo, Wagner, para nós, que entendam que dentro dessa consciência não precisa ter penalidades se as pessoas entenderem. Exato, né? Exato. Se você tiver ali um trabalho de educação, você vai prevenir essas coisas, né? Então, no caso específico dos cavalos, eu falo assim, que se nós trabalharmos numa melhoria genética, então você vai trazer cavalos mais fortes, mais pesados, então você vai poder fazer tração que possa compensar aquele que utiliza o cavalo. Porque se você tem uma família que depende de um cavalo para sobreviver e você tirar o cavalo dessa família, você está causando um prejuízo para essa família. E essa família, ela perde o seu ganho, ela perde o seu sustento, ela não vai ficar cuidando do cavalo. Não vai acontecer isso. Ela vai abandonar o cavalo. E aí eu já estou vendo no Nordeste, já estou denunciando, inclusive, quem vai nos meus perfis, né, vai ver que de vez em quando eu trago algumas imagens. Então tá lá a prefeitura, lá na Paraíba, tem lá 50 cavalos passando fome no centro de zoonose, no recolhimento do cavalo. Ué, mas vocês não estavam preocupados que os cavalos estavam sendo maltratados? Aí vocês tiraram o cavalo do carroceiro e agora o cavalo está passando fome, confinado numa área da prefeitura. Agora, quem promove os maus tratos é a prefeitura, não é mais o carroceiro. Então, se a gente der condição para que o carroceiro cuide bem do seu cavalo, ele vai cuidar, porque ele gosta do cavalo. Ele ama, né? Ele ama o cavalo. Como meu avô amava os animais dele. Agora, a minha avó matava o frango para comer. Eu cresci vendo o meu avô matar um porco e a gente achava o máximo, porque o porco morria e a gente comia. Era para sustentar, né? Você estava ali, ó, com um pratinho esperando, porque assim que matava, a primeira coisa que tirava era o coração, o fígado, as vísceras, e já ia. A gente já corria para minha avó e falava, vó, faz o fígado aí, aquela netalhada toda, se alimentando. Então tinha uma experiência muito positiva, né? E hoje estão ensinando que a morte de um animal é uma coisa estúpida e tal, e não é verdade, né? Eu acho muito bacana, por exemplo, os índios norte-americanos, quando eles vão para a caça, eles fazem a oração agradecendo a morte daquele animal, que vai transferir a sua energia para o seu povo, vai transferir a saúde. Então, aquela morte é uma coisa sagrada, aquela morte é uma coisa muito positiva. E as pessoas ficam assim, a morte, coitado, pobre animal, ele não tem culpa. Não, nós não estamos julgando. A gente está seguindo as leis naturais. Então, tem predador e tem presa, né? E mesmo a presa, ela também come o capim, né? E existe já a comprovação de que as plantas também têm sentimentos. Sim, tem. As plantas têm sentimentos. Então a gente vai chegar numa hora e falar assim, não, a gente não pode comer nada, né? Tudo tem sentimento. Não podemos comer nada, porque... E aí a obra mais divina, que é o ser humano, perde o seu direito de vida. Que é uma coisa que eu questiono muito, né? Entendi. As pessoas vêm e falam assim, eu prefiro bicho que gente. Eu falo, precisa ver com quem você anda, né? Exatamente. Acho que você está andando com as pessoas erradas. Eu prefiro gente do que bicho. Apesar de amar bicho, está provado que eu amo os bichos. Eu não me sinto... Quando alguém fala, você fala isso porque você odeia os animais. Eu falo, não tem o mínimo sentido. Você trabalha com os animais, né? E trabalho porque tenho muito prazer. Sinto que é uma missão, eu não consigo fugir disso. Eu já tentei fugir. Já trabalhei em hotelaria, você falou de várias profissões. Eu trabalhei com hotelaria, eu trabalhei como fotógrafo, mas mesmo trabalhando em fotógrafo, vou lá fotografar bicho. Animais. Né? Vou fotografar animais.
E eu até quero falar sobre a número 5 da nossa revista Zoológicos do Brasil. Aproveitar, né, voltamos a falar de foto. Esse aqui é o Dodô. Esse aqui é o meu bulbo virginianus, né? Tá comigo até hoje. Ele tem 11 anos, né? E ele é ator também, né? Ele era jovem. Ele fez vários trabalhos na TV, né? Ele está no clipe do Angra, uma música muito bonita que chama Light of Transcendence, que é uma música bem espiritual, né? Que legal. E eu tô lá de bruxo também com essa Nós podemos colocar essas imagens, se você quiser. Pode, fica à vontade. Faz a pesquisa, sei lá, botar um trechinho aí, né, na edição. Uma música muito bonita, fala dessa coisa da transcendência, né? A gente fala toda hora, que, né, eu falo sempre no final dos meus vídeos, que Deus nos abençoe, nos ilumine, né? E eu acho que nós estamos numa fase de pouca luz. Eu acho que as pessoas que conseguem trazer alguma luz, elas precisam ser observadas. A gente precisa estar atento a essas pessoas que trazem luz, porque nós estamos vivendo tempos de obscuridão, né? Momento do autoconhecimento. Que nós, seres humanos, nós somos luzes, né? Nós temos uma centelha divina dentro de nós e já está provado cientificamente que ele emite uma luz. Nós somos luzes. Então, o que nós estamos precisando é despertar. Eu acho que tem muita gente adormecida, Exatamente. Né? E assim, tem a coisa da confusão também, né? Da ilusão. Então, essa coisa que eu acabei de falar, né? Eu prefiro bicho do que gente. Pô, você está precisando de luz, né? Você está precisando enxergar nas pessoas a capacidade que as pessoas têm, né? De amar e, através do amor, fazer as coisas realmente importantes acontecerem, né? Então, a gente precisa, por exemplo, preservar a nossa fauna. Exatamente. Né? Nós temos um problema seríssimo de extermínio da nossa fauna. E eu vejo assim, hoje, achei super legal o seu projeto aqui, né? Isso, pode... o bem-estar animal. E aí eu fico assim, eu fico um pouco preocupado. Eu acho legal, porque eu acho que tem que fazer, mas eu fico preocupado, porque quando eu vejo assim o bem-estar animal, eu vejo cães e gatos. Sim, e eu vou explicar para você. Tá. Então você explica para mim por que bem-estar animal só tem cães e gatos. Nessa cartilha aqui. Porque tem outra com animais silvestres. Essa é a primeira. Essa é a primeira cartilha do bem-estar Planet. E essa aqui nós colocamos o cão e o gato no primeiro momento, porque eles estão abandonados nas ruas e a gente precisa fazer um trabalho muito forte nos municípios, e estamos fazendo, inclusive, com a OAB, né, montando anteprojetos para construir departamentos de proteção e bem-estar dos animais dentro dos municípios, que ainda não tem. Né? Tem alguns municípios, como aqui, Cotia e Vargem Grande, não tem proteção e bem-estar dos animais, começando pelo cão e o gato. Tá explicado? Por quê? Mas por quê? Mas vai ter, dentro desse departamento, também os animais silvestres, os cavalos, que também são muito abandonados, e N animais, né, que a gente vê maus tratos, até mesmo com o saruê, né, sim, que é um predador natural do escorpião que salva vidas, e as pessoas não entendem lá e acabam lá em casa tendo morre um saruê por mês. Então nós vamos levar a conscientização não só dos animais domésticos, começando por eles, assim como os silvestres, que a gente tem amplo conhecimento nessa questão, né? Depois eu vou querer que você fale um pouquinho sobre as aves. Tá, putz, eu vou falar mesmo. Eu gosto, sabe que esse projeto que você fez foi maravilhoso, mas vamos terminar esse aqui. Vai lá, eu expliquei. Você explicou. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Cuidado. Pode vir. Muitas vezes eu pergunto assim para as pessoas, para testar o conhecimento delas, eu falo assim, a pessoa fala, eu gosto muito de animais. Então explica para mim, por que o urso polar não come pinguim? Por que o urso polar não come pinguim? Não tenho essa resposta para te dar. Olha o urso polar aqui, ó. Aqui, ó. E nós não abordamos esse assunto na revista. Você responde aqui, ó. Por que o urso polar não come pinguim? Por que o urso polar não come pinguim? Por que o urso polar não come pinguim? Para o norte ou para o sul?
Ah, é verdade. O urso polar. Ele é polar, o pinguim é no sul. O pinguim mora no Polo E o que, Sul, que o urso come? O que, que o urso come, gente? O urso come focas, Ah, ele come outros focas. mamíferos, né? Ele come outros Tá mamíferos. respondido, aqui sob pressão. Mas eu queria que você... Olha, mas muita verdade, gente, é verdade, mas muita gente é verdade. apanha Fica nessa assim. pergunta. Pô, porque ele é um carnívoro. Por que ele não come o pinguim? É verdade, Porque eles não se encontram. Eles não se encontram. Não se encontram, Então não tem polos como. opostos. E aí, e voltando na questão de... É isso aí, momento educação. Da onde vêm os cães que estão nas ruas? Eles são modificados geneticamente pelos seres humanos e eles têm uma linhagem que dos lobos, né? Muitos, Não, mas os cães que estão nas ruas. os abandonados Nós temos- pelos seres humanos. Nós temos os 20 milhões de cães andando Abandonados. pelas matas, pela zona rural. Eles foram, os 20 milhões foram abandonados. Foram abandonados e também não foram castrados e acabaram se procriando nas ruas, infelizmente. Então Eles vamos lá. estão em situação de rua. Tá. Eles não são de rua, eles estão em situação de rua. Tá. Então quer dizer que esses 20 milhões eles tinham donos e os donos abandonaram eles? No começo, sim. Porque eles são cachorros domésticos. Eles são domésticos. Eles, no começo, tinha um ser humano lá. Tá. Depois que surgiram todos esses abandonos, Lá a na sua procriação. terra, lá no Rio Grande do Sul, tem um fóssil de um cachorro de 1.500 anos. Esse cachorro foi abandonado? Ele foi enterrado. Não, mas, É um fóssil. não, mas ele foi abandonado. Não, ele tem uma linhagem, né, dos lobos. Então, ele é uma subespécie do lobos, né? Não, você está falando da origem do cachorro. Isso, a mas origem então, desde histórica. lá- Então é o seguinte, deixa eu então Me explica. reduzir essa questão. A gente usa algumas expressões, linguagens, e às vezes as linguagens nos impedem de chegar a uma solução. Eu sempre digo assim, para a gente chegar à solução, a gente precisa conhecer o problema. Se a gente não conhece o problema, nós não vamos chegar à solução. Então, assim, nós usamos uma expressão equivocada, que esses 20 milhões de cães foram abandonados. Eles não foram abandonados. Eles estão abandonados. Eles estão abandonados, mas Eles eles estão. não foram abandonados, porque não existe abandono de alguém que nunca teve um dono. Se o cachorro nunca teve um dono, ele não foi abandonado. Ele nasceu na rua. Então, esse cachorro de 1.500 anos, ele já estava no continente quando os europeus chegaram. Porque as pessoas têm uma visão assim, não, os europeus chegaram, eles trouxeram alguns cães de raça, aí esses cães de raça eles foram cruzando e foram surgindo os cães vira-lata, os cães sem raça definida. Isso não é um fato. Isso na verdade, é um equívoco. Você tem uma série de animais que já existiam. Nós temos cães do patrimônio amazônico. Esses cães de patrimônio amazônico não são misturas de raças que foram sendo selecionadas pelo Amazônida e virou o cão do patrimônio amazônico. Ele é um cachorro primitivo, Sim. né? Temos o cachorro vinagre, inclusive. Né? Não, mas aí nós estamos falando de outra Silvestre. espécie. Ele não é um canis familiares. Não. O cachorro vinagre não é, na verdade, um cachorro. Ele é um canídeo, assim como o lobo-guará também é um Sim, canídeo, o né? lobo-guará que eu sou Mas fã. eu Eu sou amo que eu o acho que lobo-guará. deveria ter um Nós temos santuário aqui. do lobo-guará. O lobo-guará é Deveria ter um fantástico, santuário do maravilhoso. lobo-guará. Próxima cartilha vai ser o lobo-guará, viu? Sensacional, fantástico. Eu acho que nós deveríamos, por exemplo, primeiro a gente tem que entender isso. Então, assim, esses cães, eles não são cães que foram abandonados. Então, nós fazermos leis para proibir o abandono dos cães, nós não vamos solucionar isso aqui. Desses 20 milhões de cães, 10% deles têm algum traço racial. Algum traço racial. Significa que 90% não tem na genética deles nenhum traço racial. Então, por exemplo, não dá para a gente fazer uma lei para ficar mais rígida a criação de cães de raça, achando que tornando mais rígida a criação de cães de raça, nós vamos solucionar os outros 90%. Não existe nexo causal. Eu li uma pesquisa há 20 anos atrás que dizia que
somente 20% dos cães que estão nas ruas em situação de abandono foram abandonados ou extraviados. Perdidos, Extraviado é um cachorro que pulou o muro para ir atrás de uma cadela no cio e depois não voltou mais. Ou pulou o muro por causa dos fogos de artifício. Isso aí é o... Não aí você começa a puxar outras coisas e eu sou... Olha lá. só, vamos pensar assim, o cachorro foi extraviado por algum motivo, ele saiu, ele se perdeu, o cara fez uma mudança, botou... Lembra que a gente falava assim, o cachorro está mais perdido que cachorro que... O cara está mais perdido que cachorro que caiu do caminhão de mudança, né? Então, sim, os cães, 20% desses cães foram abandonados ou extraviados. Então a gente tem que entender, não, eu vou combater o abandono, eu vou combater o criador de fundo de quintal, porque aí eu vou resolver esse problema. Não é verdade. Isso não vai acontecer. É muito difícil de resolver esse problema, nós precisamos de união, né? Por isso que muitas pessoas precisam ajudar os animais. 20 anos, 30 anos atrás, você tinha a condição de você levar numa faculdade, na faculdade sim, você tinha os hospitais, então você tinha um professor, caso da USP, né? No caso da USP, você tem um professor, um mestre lá acadêmico, com 30, 40 alunos, e aí você tinha 30, 40 possibilidades de você tratar um animal. Hoje, a própria legislação começou a restringir isso, e você já não pode tomar iniciativas de pegar um cachorro e ir lá e fazer uma sutura. Outro dia eu vi um professor induzindo uma parada cardíaca e foi extremamente criticado, porém, você precisa, em algum momento, você precisa simular algumas patologias para você poder ensinar as pessoas. Nós não podemos... Como é que nós vamos fazer? Nós vamos colocar um cachorro aqui e nós vamos ficar olhando para ele para ver se ele tem uma parada cardíaca. Se ele tiver uma parada cardíaca, nós vamos aprender alguma coisa. Ele nunca vai ter uma parada cardíaca ali. Então, sob os cuidados, sob o monitoramento, um acadêmico capacitado que está ali ensinando, aquele animal vai sim servir para ensinar os outros, para eles poderem salvar outras centenas e milhares de animais. Hoje em dia, a proteção, as leis impedem que isso aconteça. E isso vem cada vez ficando mais rígido e a situação está cada vez pior. Eu sou um estudioso dessa área. Então, eu estudo isso há 30 anos e falo para você, a situação do bem-estar animal piora a cada ano. Mas os animais não têm mais direitos? E eles, tendo mais direitos, isso não deveria melhorar? Mas está piorando? Por que está piorando? Vou repetir. Nós não conhecemos o problema. E quando nós não conhecemos o problema, nós não vamos em direção a uma solução. Nós precisamos fazer uma força-tarefa para ir atrás da solução. Porque a situação do jeito que está também não deve continuar. Mas ela vai continuar piorando. Sabe por que ela vai continuar piorando? Porque a multiplicação também dos animais, o abandono ainda mais, né? Que as pessoas, além de existirem todos esses animais que estão em situação de rua, ainda as pessoas abandonam. Mas você acha que as pessoas estão abandonando mais? Continuam abandonando, continuam. As pessoas estão abandonando mais. Eu acredito que sim, porque existem mais pessoas no mundo, né? Então elas estão... E mais animais. Peraí, Estelinha. E aí vai aumentando, assim, aumentando. Olha, quando a gente fala de um evento, a gente tem que falar em proporções. Certo. Então, assim, vamos dizer, eu estou dizendo para você, 10% dos animais têm algum traço racial. Sim. Isso está aumentando? É 20%? É 50%? Eu acho pouco provável. É só a gente abrir aqui o Google, pesquisar aqui ONG. Você vai lá olhar a ONG e você vai ver que 99% dos animais que estão lá não tem nenhum traço racional. Eu garanto para você que você não vai encontrar em um acumulador que tem lá 500 cães, um acumulador lá de Teresópolis que soltou 500 cães nas ruas, você não vai ter lá 10% de animais com traço racial. Você vai ter animais lá abandonados que nasceram nas ruas e que não
estão sendo contemplados por essas leis que proíbem o abandono, que quer cadeia para maus tratos. Eu sempre falo assim, pô, o cadeia para maus tratos, ele vai até onde? Ele vai lá na casa do criador de cães de raça, mas ele não vai lá na ONG. Eu acho que tem que ser para todos. Tem que ser para todos, tem que ser para todos, lógico. É. Mas por que não vai para todos? Porque vira o caos. Porque quando você vai no criador de cães de raça, aqueles cães são adotados rapidamente. Se você vai na ONG, aqueles cães não serão adotados, só vai mudar de ONG. Eu vou te dar um exemplo de bovinos. Eu fui investigar um caso dos bois de cunha. Uma pessoa aí da causa animal, uma pessoa muito... Às vezes vai até em comissões lá falar, é convidada e tal, né? Ela vai lá e fala, repete sempre as mesmas coisas. Olha, os bois estavam lá magrinhos, tadinhos, sendo maltratados. Aí a pessoa vai, retira esse animal do pecuarista, leva para um outro lugar e esse animal continua sendo maltratado. Então eu deixei passar 1 ano e meio, fui lá ver, os bois pioraram, uma boa parte deles morreram. Por quê? Não conhece o problema, porque aquele pecuarista ele compra animais magros, engorda aqueles animais, ele lucra promovendo o bem-estar. Ele ganha porque aquele animal engordou, porque ele conseguiu recuperar aquele animal que estava realmente magro. Agora no inverno a gente tem a piora do pasto, os animais emagrecem. É a hora que o pecuarista de engorda compra. Ele vai lá no pasto e fala, o cara não soube manejar bem o pasto, lá eu vou comprar esses bichos magros. Traz para uma situação de bem-estar, engorda e vai para o abate. Essa é a situação natural. O protetor aproveita, é um oportunista que vai ali naquele momento, e está acontecendo isso no Rio Grande do Sul também, emite um laudo ali com seu amigo veterinário de que aqueles animais estão fracos, que eles estão magrinhos, e tira esse animal do pecuarista. E não consegue mudar a situação do animal, porque ele não conhece de pecuária, porque ele não conhece de pastagem, ele não conhece do trato desse animal. Acompanhei o caso das búfalas de Brotas, que foi para o Fantástico, que fizeram um escândalo. Pois é, eu também fui investigar esse caso. E ali eu fotografei, filmei, levei um cartorário para fazer uma ata notorial e provei que os animais estavam numa situação ruim e 2 anos depois eles estavam numa situação péssima na mão dos protetores animais. O dono da ONG confessou para mim, diante do cartorário, ou seja, não é só a minha palavra, mas é a palavra de fé pública daquele cartorário, constando em ata, de que nasceram 500 bezerros. Tinha 1.200 animais, nasceram 500 bezerros, são 1.700. 2 anos depois, o juiz chegou à conclusão que aquela ONG não tinha condições de cuidar daqueles búfalos e mandou para outras ONGs. Então mandou 500 para uma ONG e 500 para outra ONG. E eu questionei de novo no Ministério Público, falei, mas a conta não fecha. Eram 1.700. Tinha 1.200. Nasceram 500, matemática, 1.700. Agora vocês vão dividir, 500 para um lado e 500 para o outro. Opa, tem alguma coisa acontecendo aí. O Ministério Público ignorou, fez essa divisão, e há pouco tempo eu descobri que essa ONG, que recebeu as 500 búfalas, pegou os bois também, juntou essa manada, esses animais, muitos deles morreram, e essa ONG acabou de comprar uma fazenda de 5 milhões de reais. Ora, uma entidade que se diz protetora de animais, ela diminui a manada sem nenhuma explicação. Ela pede dinheiro ao cidadão comum para poder promover o bem-estar. E ela compra uma fazenda de 5 milhões, nós temos um problema aí. E eu vejo isso
acontecendo em vários níveis. Então, novamente, nós não estamos sabendo identificar o problema, e não sabendo identificar o problema, nós não chegaremos a nenhuma solução. Exatamente. Quem vive do problema não quer a solução. Nós temos que encontrar as soluções para terminar com esses problemas. Exatamente. E é através do conhecimento, né? Através do conhecimento. E é falando e comentando e buscando soluções. Eu vejo um problema assim, nós temos um problema aí de honestidade, nós temos um problema assim, precisa haver honestidade, nós precisamos assim... Buscar os técnicos, né? Envolver as pessoas nessas causas. É super difícil. A gente tem, por exemplo, um deputado estadual que tem 800 cães numa situação de miséria. Eu já fiz vídeos. Deputado, abra sua ONG, mostre para as pessoas como é que cuida de 800 cães. Ele não abre. Mas ele vai no criador e tira os cães do criador para levar para onde eu não sei. Eu sei que esses cães acabam voltando, né? Hoje nós temos adoção com taxa. Você já viu isso? Não. Você está brincando? Olha, e agora a gente está quase no final. Então deixa eu falar sobre a adoção com ONG. ONG. E ainda eu gostaria que você falasse sobre as aves, a educação ambiental com as aves. Deixa eu colocar aqui. Nós temos hoje adoção com taxa. Então você vai numa feirinha e você quer adotar um cachorro. E aí a adoção custa de 2 a 7 mil reais. Nossa. Opa, peraí. Quanto custa um filhote no criador? Às vezes custa mais barato no criador do que você fazer a adoção. Entendi. Só que no criador você vai lá e você vai ver o pai, você vai ver a mãe, o trabalho de seleção que esse criador fez, então é muito importante. Hoje, então, nós temos o disfarce da venda disfarçada em ONG, em doação, e os caras ganhando muita grana. Nós estamos elegendo deputados que não conhecem o assunto também, e dizem que são protetores dos animais, e todos os dias eu denuncio a picaretagem, que eu chamo de pilantropia. A pilantropia está rodando pesado. E olha só que legal, você fez um trabalho aqui super lindo, esse incrível mundo das aves, onde nós falamos de aves, principalmente das aves nativas do né? Brasil. Da preservação e da conservação das aves nativas. Recentemente, nós tivemos uma reextinção. Nós tivemos a extinção da Spix, né, que é a ararinha azul, e aí fizemos um trabalho, fomos buscar lá fora animais que foram, lá atrás foram traficadas, o Brasil não soube cuidar, nós não temos criadores, e aí nós buscamos alguns animais junto com uma ONG alemã e soltamos esses animais lá em Camaçari, na Bahia, e aí descobriram que tinha circovírus e agora recolheram todos os animais de novo. Então, assim, o bicho foi extinto. Aí fizeram um projeto de reintrodução desses animais à natureza, reintroduziram esses animais à natureza, algumas chegaram até a reproduzir, e agora nós recolhemos, provocando a extinção da mesma espécie pela segunda vez. Então, esse trabalho aqui, ele foi muito bem feito, no sentido de se promover a preservação. E a educação ambiental. Porque através na verdade da identificação, inclusive, a educação das aves, ambiental, né? Aqui sobre as aves que a gente apresentava para as crianças, e é um livrinho de colorir. Foi um material que a gente utilizou para explicar para as crianças como são as aves, né? Com hiperrealismo. E olha que legal, hoje, se a gente pergunta para as pessoas quais as aves que elas conhecem, não elas conhecem. não conhecem. E aí tem hoje tem observação de aves na natureza, inclusive ações, né, para observar e também identificar as aves pelo canto. Muito né? legal. Não, uma época eu fotografava aves em São Paulo. E as pessoas perguntavam, moça, você observa aves em São Paulo? Tem mais de 200 espécies de aves residentes e migratórias que têm o berço migratório em São Paulo.
Então, olha só, as pessoas não conhecem, e se elas não conhecem, elas não vão preservar. Preservar é manter os animais na sua condição original. No habitat natural. Conservar é você promover a reprodução desses animais em situação ex situ, em situação fora do seu ambiente natural. Hoje, existe um trabalho de condenação do criador, que conserva, e aí a gente perde para o tráfico, a gente perde para a deterioração do meio ambiente. Então, deixando de conservar, a gente deixa de preservar. E é difícil as pessoas entenderem isso. Então, existe hoje uma campanha contra a gaiola, uma coisa bem piegas, né? Eu diria até demagoga e hipócrita, que condena o animal na gaiola, mas não condena a queimada, o incêndio florestal, a especulação imobiliária, a devastação das matas na mesma proporção, que essa sim determina o fim das espécies, como determinou da ararinha azul e de tantas outras espécies no Brasil. Então a gente precisa trabalhar, valorizar os zoológicos, valorizar os criadores, para que a gente continue com as nossas espécies. E tem que valorizar as nossas espécies. Exatamente, né? Exatamente. Então, eu gostaria que você, Wagner Ávila, meu amigo de 10 anos, falasse para o seu público agora suas considerações, o que você está fazendo no momento, esses eventos, né, esse trabalho incrível que você faz. Eu gostaria que você falasse para eles, passasse o seu recadinho. Vamos lá. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você, né? Sempre, foi super gostoso falar disso aqui, falar desses trabalhos que a gente fez. Eu acho que tem que ter uma continuidade. Nós precisamos reconhecer a importância da nossa fauna. Nós recentemente, eu e o biólogo Henrique, estivemos em Sorocaba defendendo um elefante que nem é da nossa fauna, para que ele permanecesse no zoológico, porque nós defendemos os zoológicos e as pessoas têm uma dificuldade de entender o papel do zoológico. O zoológico tem um papel educativo, tem uma questão de trabalhos científicos, tem a questão de você... O zoológico, ele é um hospital, né? Você tem ali uma equipe extremamente, altamente capacitada para receber animais de todas as espécies, promover os cuidados e a reintrodução desses animais à natureza. Nós precisamos, através da educação ambiental, e precisa ter mais educação ambiental, e ao contrário, a legislação vem reprimindo a educação ambiental. O CONAMA já editou normas que restringem ao zoológico a educação ambiental, sendo que a educação ambiental era feita até pouco tempo por qualquer técnico conhecedor de educação ambiental, conhecedor de fauna, né? Então, através de exposições, de contatos, as pessoas aprendem a amar esses animais e, a partir daí, vão proteger os animais. Eu acho que nós estamos num movimento um pouco equivocado, fazendo leis punitivas, e ao mesmo tempo que não estamos promovendo leis que estimulam os criadores, né? Eu posso garantir para você que hoje nós estamos com uma linha ascendente no número de criadores. Os criadores estão desistindo de criar. E a gente precisa criar mais, porque criar é preservar. Eu sempre digo, criar é preservar. Você cria, você conserva. Você conservando, você entrega os animais de forma legal às pessoas que têm aquela paixão e você concorre com o tráfico. E é uma das recomendações internacionais de preservação, é você criar. Então a gente precisa fazer esse trabalho de conscientização para preservar principalmente as nossas espécies. Hoje eu trabalho com adestramento, então eu estou hoje com uma equipe que vem promovendo
o adestramento sério, científico, e não o adestramento emotivo. Existe aí uma tendência do adestramento puramente positivo, e ele não surte efeitos, porque nada é puramente positivo, né? A gente respira, quando a gente respira, a gente mata células, então a gente precisa ter esse conhecimento. Cara, quando você anda, você gasta a sola do sapato, tudo é assim. Tem um lado positivo e tem um lado negativo. E esse lado negativo não é uma coisa ruim. Quando você corta uma árvore, você pode transformar essa árvore em móveis e outras árvores vão receber luz e vão crescer. Então, nós temos que entender que, até Yang Ying, né? Yin e Yang, não sei, essa questão de energia, filosófica, energética e tal, que as duas coisas se complementam e se equilibram. Então não dá para ser, é só positivo. Então não, nós temos um trabalho muito sério de adestramento. O adestramento, ele promove uma comunicação entre o ser humano e o animal, e através dessa comunicação você promove o bem-estar. De novo, é impossível promover o bem-estar animal sem ter o conhecimento sobre essa matéria. Exatamente. Então, o conhecimento é tudo. É tudo, com certeza. Não tem outro caminho. Que maravilha. Wagner, gratidão por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Passar todo esse conhecimento maravilhoso de tantos anos que você vem, né? Trabalhando com educação ambiental, adestramento, defendendo as causas, né? Como um ambientalista, com muito conhecimento. Obrigado. Né? E aí eu agradeço demais a tua presença aqui. Obrigado. Né? Obrigado, com certeza, mais para frente nós vamos abordar mais temas, porque o tempo foi curto. Tem muita coisa aí. Gratidão. Obrigado, viu? Obrigado. Wagner, agora nós vamos encerrar com uma oração em homenagem a esse podcast fantástico que nós gravamos. Parabéns, hoje aqui. Sensacional. Gratidão. Vamos lá, então. Hoje desperto a força divina que pulsa dentro de mim e permito que essa luz conduza meus pensamentos, emoções e escolhas. Sinto-me alinhada com o universo e deixo a energia da abundância que circule livremente pela minha vida. Cada situação que encontro se transforma em sabedoria. Cada movimento me aproxima da verdade e cada respiração renova a minha fé. A paz envolve o meu coração. A coragem desperta minha alma e a gratidão abre caminhos que antes eu não via. Solto tudo o que pesa, acolho que eleva e me abro para receber as bênçãos que já estão aqui no nosso caminho. Eu sou luz, nós somos luz e estamos em expansão. Gratidão. Gratidão, pessoal. Estamos aqui encerrando mais um episódio da Consciência Ecológica, que é transmitida através da rede Tríade Multimídia, sempre aos domingos, às 9 horas da manhã, juntamente com o sol. Até mais. Gratidão.